Olá, galera, bom dia. Estamos começando aí mais essa aula. Vamos falar agora de revisão da função do primeiro grau e a gente vai fazer essa retomada baseado naquilo que nós já vimos em cima da função do primeiro grau. Então, nós temos que a função do primeiro grau ela é dada por f de x igual a ax mais b, certo? Mas ela é definida por f de real em real. O que é que isso quer dizer? Que a variável x, que é o domínio, ela pode assumir qualquer valor real. E as suas imagens, todas as imagens de x, estarão lá no contradomínio, que também é real. Então, o que foi que a gente viu da função do primeiro grau? Que dada a função f de x igual a 2x menos 3, a gente identifica o nosso A, que nós chamamos de coeficiente angular, que nesse caso vale 2. Esse coeficiente angular ele é maior do que zero, e nós já vimos que quando o coeficiente angular é maior do que zero, a função é chamada de função crescente. Quando determinamos o coeficiente b, também chamado de coeficiente linear, ele é o valor que eu obtenho para o f de x quando eu faço x igual a zero. Então, ao fazermos o x igual a zero, a gente acha que f de x é exatamente igual a b. Então, o nosso b vale menos 3. E aqui nós temos as coordenadas desse ponto B. O que são as coordenadas? Indica exatamente o ponto onde a reta vai cortar o eixo y, no menos 3. Mas as coordenadas são 0 e menos 3. Nós vimos também que quando nós fazemos o f de x igual a zero, a gente determina o chamado zero da função. O que é zero da função? É o valor que eu obtenho para o x ao fazer o f de x igual a zero. E vai indicar o ponto onde a reta vai cortar o eixo x, certo? Então, ao fazermos essa função igual a zero, nós temos 2x menos 3 igual a zero, ok? Determinamos que 2x é igual a 3 e vamos determinar que x vale 3 sobre 2. Encontrado o valor onde o gráfico corta o eixo x e sabendo onde corta o eixo y, a gente tem a nossa função. Então, vamos determinar aqui o nosso gráfico da função. Então, o gráfico da função ele vai ser dado, eu tenho aqui a reta x e tenho aqui a reta y, ok? A reta y. Essa reta y, ela... Deixa eu só consertar aqui para poder ficar... Ok. Então, eu vou marcar o valor... Deixa eu descer para cá. Essa reta, eu vou marcar o ponto menos 3 no eixo das ordenadas. Então, aqui nós temos o ponto menos 3. Opa, desculpa, deixa eu pegar aqui, voltar para a caneta. Então, eu tenho o ponto menos 3, certo? Marque esse menos 3. E vou marcar o ponto 3 meios. Quem é 3 meios? 3 meios é 1,5. Então, vou colocar aqui o ponto 3 meios. 3 sobre 2. Ok? Então... professor, mas não precisa saber que tipo assim, é 1,5, não é só botar assim. Não, só colocar. A ideia, na realidade, é que o professor, quando passar para vocês, eu creio que ele não vai passar uma questão objetiva, é uma questão discursiva para você construir o gráfico. Mas, caso ele passe, você tem que dar noção, marcar o ponto no eixo das ordenadas e marcar o zero da função no eixo das abscissas. Por quê? Porque, como é uma plotagem feita à mão livre, o professor vai entender que você não tem que determinar exatamente onde é o valor, é 1,5. Então, basta você colocar a fração. Eu vou sempre igualar a zero? Ou... Olha, tu só vai... Sempre que tu quiser encontrar aonde o gráfico vai cortar o eixo x, tu vai ter que igualar a zero, certo? Por quê? Porque quando a gente olha para a função, ela vem lá da construção de conjuntos, o que é que nós temos? Que toda a função ela é gerada através de pares ordenados, não é? Então, quando você pega o valor f de 0,
você substitui na função e tu vais encontrar 2 vezes 0 menos 3. Isso implica que f de 0 é menos 3. Então, quando eu tenho que o x for 0, a imagem dele é menos 3. Por isso, marca aqui, certo? Agora, quando eu pego a função f de x e faço igual a 0, quem é que eu estou fazendo 0? A imagem. Então, se a imagem é 0, eu encontro o ponto onde a reta corta o eixo x. Então, quando x é 0, ela corta o eixo y. Professor, também essa dúvida aí que o Eduardo Barata mandou lá, que tipo, não é o x primeiro, então essa reta não ia ser decrescente? Observe bem, não é que seja o x primeiro. O que é que vai acontecer? Eu preciso encontrar aonde corta o eixo y, eu preciso determinar o valor de a. O valor de a, como é maior do que 0, a função é crescente. Não é o b que determina que ela é decrescente, é o a. Então, já sei que ela é crescente, só olhando para o valor de a. Então, eu sei que ela é crescente, eu sei que ela corta o eixo y no menos 3, e fazendo f de x igual a 0, eu sei onde é que ela corta. Eu sei onde é que ela corta o eixo x, certo? Então, se ela corta o eixo x em 3 sobre 2, eu vou marcar 3 sobre 2. Feito isso, é só traçar a reta, ok? Então, ao traçar a reta, o que é que nós temos? Isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Está aí a nossa função, ok? Então, nesse caso aí, eu determinei o gráfico dessa função. Então, sempre que nós tivermos uma função que ele quiser o gráfico, você vai seguir esses procedimentos. Primeiro, verifica se ela é crescente ou decrescente. Verifica onde é que ela corta o eixo y e verifica onde é que ela corta o eixo x. Feito isso, é só traçar o eixo x e o eixo y e você vai conseguir determinar o teu gráfico rapidinho. Perguntas? Então não é o gráfico que define se é função crescente ou decrescente, né? É o A lá em cima, né? É o A que vai definir se o gráfico vai ser crescente ou decrescente. Beleza. Tá certo? Então, se vocês quiserem, bata um print dessa tela aí, porque eu vou ter que apagar para colocar outro exemplo. Vou colocar mais um exemplo. Por quê? Porque a ideia é nós começarmos a trabalhar exercícios envolvendo a parte de problemas. Tá? Então, isso aqui é uma revisão do que a gente viu na aula passada. Vou colocar y igual a 2x sobre 3 menos 10x sobre 3. Tranquilo? Então, nesse caso, analisando quem é o A. O A, na realidade, é o valor que multiplica o x. Então, A vale 2/3. É uma fração positiva, logo ela é maior do que 0. Bora fazer o seguinte, vou colocar negativo aqui, tá? Vou colocar negativo. Gente, desculpa aí, tem... Deixa eu baixar o volume aqui para não ficar... Bota no silencioso, rapaz. Já tá. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Vou colocar aqui o A, vou apagar aqui, porque eu mudei. Né? Então, agora, o A ele é um valor negativo. Então, o A sendo negativo, menos 2/3, ele vai ser menor do que 0. Então, quando o A é menor do que 0, automaticamente já determina que a minha função é decrescente. Então, eu já sei que ela vai descer da esquerda para a direita. Agora, eu vou verificar o B. Quem é o B? O B indica o ponto onde a reta vai cortar o eixo Y. Então, ela vai cortar o Y em menos 10/3. Ok? E aqui eu tenho as coordenadas desse ponto. Porque o professor ele pode perguntar quais as coordenadas onde o gráfico corta o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas, certo? Ele pode perguntar também quais as coordenadas onde o gráfico corta o eixo das ordenadas. Então, observa que existem palavras que elas têm o som parecidos, né? Coordenadas e ordenadas. Então, o coordenada, ele quer o par ordenado,
e ordenada é só o ponto. Então, a ordenada onde ele corta o ponto y é menos 10 sobre 3. E as coordenadas é justamente esse ponto, 0 e menos 10 terços. Certo? Agora eu vou encontrar onde é que ele corta o eixo y, o eixo x, aliás. Para determinar onde corta o eixo x, eu calculo o zero da função. O que é o zero da função? É o valor que eu obtenho para x quando eu faço y igual a zero. Então, ao fazermos y igual a zero, o que é que nós temos? Menos 2x sobre 3 menos 10 sobre 3 igual a zero. É claro que a gente vai resolver, esse valor vai trocar de membro e vai trocar de sinal. Então, nós temos menos 10 terços é igual a 2x sobre 3. Então, a gente vai simplificar os denominadores para facilitar nossas vidas. Ok? Então, o que é que nós temos? Menos 10x menos 10 igual a 2x. Então, vai simplificar aqui por 2. Então, o nosso x vale menos 5. Então, observe bem. As coordenadas onde corta o eixo x já vai ser menos 5 e 0. Ok? Traçando o nosso gráfico, o que é que a gente vai observar? Vamos ver aqui o eixo das abscissas, o eixo das ordenadas. Como vai cortar em menos 5, eu vou colocar mais aqui em cima. Ok? Ponto. Agora, eu vou plotar, vou marcar no eixo cartesiano esse cara bem aqui logo. Quem é 10 dividido por 3? Vai dar menos 3,33333. Então, vou chegar aproximadamente aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 3,5 é mais ou menos aqui. Você não precisa fazer isso daqui, tá certo? Então, vou colocar menos 10 terços. E vou colocar o meu menos 5. Menos 5 está para cá, ó. Então, menos 5. Vou colocar aqui. Menos 5. E vou traçar o meu gráfico. Traçado o gráfico. Pronto. Está aqui o nosso gráfico. Mais para cá um pouquinho. Pronto. Entendemos isso? Então, é coisa bem simples. E é claro que a tua habilidade ela vai surgir com a prática. Então, quanto mais você praticar, você vai ter habilidade. Você já vai olhar a função e já vai ter noção como é que ela vai, o que é que vai acontecer com ela. Agora, observa bem, se nós vou pegar o mesmo gráfico aqui e vou colocar a função, opa, deixa eu voltar aqui a caneta, vou colocar a função y igual menos 2x sobre 3, olha lá, mais 10 sobre 3. Então, observa que ela continua crescente, o coeficiente angular. Vocês vão aprender lá no terceiro ano em geometria analítica que quando eu tenho funções diferentes, elas são diferentes, ó. Não é decrescente. No caso que ela vai ser decrescente. É negativo. Ela vai ser decrescente. Tá, tá certo, tá bom, decrescente. Então, mas o que eu quero te dizer aqui, ó, que as funções elas são aparentemente iguais, não é? Esses valores só, mas as funções são diferentes porque os coeficientes lineares são diferentes. Então, elas serão paralelas. Por quê? Porque se duas funções apresentam o mesmo coeficiente angular, elas são paralelas. Então, o que vai acontecer? Eu vou marcar aqui, certo? Só que quando eu calcular aqui, já sei que ela é decrescente, mas ao calcular o zero da função, o que vai ocorrer? Menos 2x sobre 3 mais 10 sobre 3 igual a zero. Como esse valor vai trocar de membro e de sinal, a gente passa a ter 10 terços igual a 2x sobre 3. Então, vai simplificar
e vai simplificar. Vai nos dar x igual a 5. Então, agora vai cortar aqui no 5. Ó. Então, aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 10 sobre 3. E você vai perceber que os nossos gráficos, né, são retas paralelas. São retas paralelas, ok? Então, é isso que eu queria falar para vocês aqui. Agora eu vou resolver a parte de interpretação gráfica. Vou voltar para a interpretação gráfica e depois eu vou estar falando... Daquela ficha lá? Pode ser da ficha, pode ser da ficha. Por exemplo, vou colocar aqui o gráfico de uma função para vocês. Então, vou colocar esse gráfico aqui, por exemplo. Olha. Não era para traçar assim, mas já foi. Vamos supor que aqui vale a 4. A imagem de 4, vou colocar valendo 6. E vou determinar esse cara bem aqui logo como sendo menos 3. Ficou feio pra cacete. Menos 3. E esse cara bem aqui logo, vou colocar menos 1. Certo? Ele pode perguntar qual é a equação da reta aqui representada no gráfico abaixo. Então, o primeiro ponto é lembrar. Carla, você lembra como é que calcula o coeficiente angular? F, troco o x pelo zero? Não, é o seguinte, ó. Nesse caso aqui, quando faz x igual a zero, é o coeficiente linear. O coeficiente angular, a gente viu na aula passada o seguinte, ele é determinado, o A, que é o coeficiente angular, ele vai ser o y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Eu preciso pegar esse ponto aqui e determinar as coordenadas dele. Então, as coordenadas são 4 e 6. E pegar este ponto aqui e colocar as coordenadas dele, que é menos 3 e menos 1. Certo? Esse valor aqui, eu posso estar chamando de y2. Se eu chamar esse de y2, esse será o x2. Se lá eu chamei de y2, eu vou chamar este aqui de y1. Logo, este aqui será o x1, certo? Tanto faz isso daí, né, professor? Pode escolher qualquer um dos dois, né? Eu ia usar a frase ou vice-versa, né? Pode ser qualquer um deles. Então, tu vai determinar que o A, nesse caso, vai ser quem? O y2, que eu chamei de 6, menos o y1, já que ele é negativo, menos 1. E o x2, nesse caso, eu chamei de 4, menos 3, porque eu também chamei de, coloquei negativo, menos 3. Então, o que é que nós temos? O A será 6 mais 1 vai dar 7. Ok? E 4 mais 3 também dá 7. Então, observa que o nosso coeficiente angular vale 1. Logo, confere porque a função é crescente. Ele tem que ser positivo. Aí, o que é que vai acontecer? Encontrado o valor de A igual a 1, eu vou achar o valor de B. Não tenho o B aqui, viu, Carla? Não sei quem é. Eu preciso encontrar. Para encontrar o B, eu vou pegar esse par ordenado aqui, que é 4 e 6, e vou substituir na função y igual a ax mais b. Esse valor aqui eu sei quem é. Ele vale quanto? 6. O nosso A vale 1. O x do ponto vale 4 mais b. Então, o que é que eu tenho? Tenho 6 menos 4
igual a B. Logo, o nosso B vai valer 2. Então, em posse do A e em posse do B, eu acho a função que gerou esse gráfico, que vai ser 1 vezes x mais 2, ou seja, y igual a x mais 2. Certo? Vamos trabalhar agora com a resolução de alguns exercícios, tanto da parte de interpretação gráfica quanto dos problemas. No mais, a gente vai acrescentando. Observe bem, ó, nesse caso aqui, você não vai perder uma questão por causa de coeficiente. Então, olha lá, ele quer saber determinar o coeficiente angular, as coordenadas do ponto onde o gráfico corta o eixo y, o zero da função e o gráfico de cada função. Então, primeiro, vamos pegar essa função aqui, já que ela é motivo de dúvida, e vamos colocar para cá, certo? Poder ficar com bastante espaço. Então, a ideia é o seguinte, está aqui a questão. Em primeiro lugar, o que você vai fazer é analisar... Opa, está aqui. A primeira coisa que você vai fazer é analisar quem? O A. Quem é o A? É o coeficiente angular. Que é o coeficiente angular? É o valor que multiplica o x. Então, ele é menos 3. Menos 3. Certo? Agora, quem é o menos 3? O menos 3 ele é menor do que 0. Isso implica que a função é decrescente. Vou determinar o B agora. Quem é o B? O B vale 2. Esse 2 é só para me dar o ponto onde a reta vai cortar o eixo Y. As coordenadas são 0 e 2. Agora, fazendo f de x igual a 0. O que é que você tem com f de x igual a 0? Você vai ter 2 menos 3x igual a 0. Então, o 3x vai trocar de membro e de sinal. Então, vai ficar 2 igual a 3x. Logo, x vale 2/3. Isso. X vale 2/3. Coordenadas do ponto onde a reta corta o eixo x. As coordenadas são 2/3 e 0. Coordenadas onde corta o eixo y, 0 e 2. Gráfico da função. O gráfico da função, vamos colocar aqui a nossa eixo das ordenadas e vamos colocar aqui o eixo das abscissas. Ok? Então, aonde é que ele corta o eixo y? No 2. Vou colocar o 2 aqui. Ó. Corta no 2. E onde é que ela corta o eixo x? Em 2/3. 2/3, na realidade, é 0,6. É mais ou menos aqui. Ok? Agora você vai pegar e vai traçar o seu gráfico. Então, está aqui. O gráfico é isso aqui. Ok? É uma função decrescente. Professor. Fala. Só tenho dúvida naquela questão lá da ficha que, tipo, fala, determine f de 3, sendo que f de 1 é igual a 2 e f de 2 é igual a 4. Esse tipo de questão que eu tenho muita dúvida. Eu não consigo fazer. Tá aqui, mas é a mesma coisa daqui. Quer dizer, desculpa, não é a mesma coisa daqui. Vamos apagar aqui, certo? Que eu vou colocar esse tipo de dúvida aí. Tem na ficha, mas eu vou deixar as que estão na ficha para você resolver, tá certo? Pai perguntou... Diga. Eu fiquei com dúvida nessa questão aí de baixo aí. De qual? Peraí. Só o senhor rodar para baixo. Peraí, deixa eu sair. Tem uma questão aí embaixo. Tá aqui, ó. A ideia da dúvida aí do Mesquita, ela pode ser tirada utilizando esses gráficos como alternativa, certo? Vamos supor que eu queira saber aqui, ó. Observe bem, vou aumentar aqui a tela. Eu vou pegar e vou aproveitar e matar 2 coelhos com uma cajadada só. Então, babado é o seguinte. Vamos supor que eu tenha esse valor de x aqui, ó. Esse cara aqui. Vamos supor que esse x vale a 5, certo? E eu quero saber quanto vale k. A dúvida do Mesquita foi essa daqui, olha.
colocar isso para cá. Colocar para cá. A dúvida do Mesquita foi essa daqui. Ele quer saber o seguinte. Primeiro ponto, Mesquita, eu tenho que determinar as coordenadas desse cara aqui. Ele é 0 e 6. 0 e 6, o que é que isso está dizendo? Que f de 0 é igual a 6. As coordenadas desse camarada bem aqui logo é 8 e menos 2. O que é que isso quer dizer? Que f de 8 é igual a menos 2. Só que eu quero determinar agora quem? Eu quero determinar f de 5. F de 5. Que no caso aqui eu chamei de k. Certo? Então, a ideia, a dúvida tanto do Matheus quanto a dúvida do Mesquita acaba sendo a mesma dúvida, sendo que a do Matheus era referente ao gráfico e a do Mesquita é referente aos pontos do gráfico. Mas é a mesma coisa. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Nesse caso, eu tenho B, o nosso B. Toda vez que me der... Desculpa, aqui no caso é 6, tá? Aqui é 6. Toda vez que ele me der o f de 0, o f de 0 é b. Então, nesse caso, vale 6. Certo? As coordenadas, 0 e 6. Já tenho esse cara. Agora, eu quero achar a função. Eu vou determinar o meu coeficiente angular. Que é o coeficiente angular? É y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Então, quem é o meu y2? Tanto faz, pode ser esse aqui ou esse aqui, certo? Vamos começar por aqui. Então, meu y2 eu vou chamar de menos 1, menos o y1, que é 6. E vou determinar agora o meu x2. Se aqui foi meu y2, o 8 é o meu x2. Então, vai ficar 8 menos meu x1, que é 0. Então, resposta menos 7 sobre 8. Esse é o meu valor de A. Observa que ele é negativo de fato, a função é decrescente. Agora eu quero achar a função. Morreu a função porque eu já tenho o B e já tenho o A. Então, a função é y igual ao nosso A, que é menos 7x sobre 8. Ficou junto aqui, né? Parecendo só 7. Então, é menos 7x sobre 8. Então, igual menos 7x sobre 8 mais o b, que é 6. Ok? Ah, sim, eu quero determinar f de 5 aqui, ó. Eu quero determinar o k. Então, o que vai acontecer? Aonde tem x, eu coloco 5, e aonde tem k, eu coloco no lugar do y. Ok? Porque, nesse caso, o par ordenado que eu quero é esse aqui, ó. Eu quero 5 e k. Então, eu vou pegar esse 5 e k e vou substituir aqui. Então, eu tenho k é igual a menos 7 vezes o 5 sobre 8 mais 6. Então, o nosso k vai ser menos 35 sobre 8 mais 6. Uso o processo do número misto. Conservo o denominador. 6 vezes 8, 8 vezes 6, 48. 48 menos 35 vai dar 13. Confere? Então, eu tenho 13 oitavos. Esse é o valor de k. Tranquilo? Agora, vamos supor, só fechar esse exemplo aqui, aproveitar também e determinar, pegando a mesma ideia, vamos pegar esse ponto aqui. Ok? Eu quero saber quem é x, sabendo que esse cara aqui vale 5. Ok? Vamos colocar 5 aqui. Quem é x, sabendo que a sua imagem é 5. Então, a ideia é a mesma, só que agora eu não tenho b. Vou precisar calcular o a e o b, gerar a função e calcular o x. Então, vamos lá para o nosso coeficiente angular.
que é o coeficiente angular, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Quem é o y2? Eu posso chamar esse cara aqui de y2. Então, 6 menos o y1, que é quanto? 4. Quem é o meu x2? 4. Meu x1, 2. Então, vai ficar 2 sobre 2, que é igual a 1. Beleza, ficou muito bonitinho. Encontrei o valor de A. Para encontrar o valor de B, eu vou pegar um par ordenado, vou pegar o par ordenado 2 e 4, lembra, eu já tenho A, e vou substituir na função y igual a AX mais B. Eu sei quem é o meu y, ele vale 4. Eu sei quem é o meu A, ele vale 1. Eu sei que é o meu x, ele vale 2, então eu vou encontrar o valor de B. Então, eu tenho 4 menos 2 é o valor de B, então B vale 2. Olha lá, eu tenho A e tenho B. Então, eu tenho a função y igual ao A, que é 1, vai ficar x, mais o B, que é 2. Encontrei a função, só que eu quero encontrar agora o valor de x para a imagem 5. Então, eu vou pegar agora esse cara aqui, eu vou dizer que ele é 5 igual a x, que eu não sei quem é, mais 2. Então, o 2 troca de membro e de sinal, 5 menos 2 é o valor de x. Então, o valor de x que eu quero é o 3. Então, o 3, ele tem imagem 5. Seria óbvio, sabe por quê? Porque o 3 está no meio de 2 e 4. E a imagem está no meio entre 4 e 6. Só podia ser 5 mesmo. Tá bom? Professor? Fala, quem é que está falando? O Eduardo. Fala, qual dúvida? Eu só não entendi muito a letra B aí. A letra A deu para entender bacana. Eu só não entendi esse final do K aí, ó. Não entendi. Dá para o senhor fazer de novo? Babado é o seguinte, olha. Vamos fazer assim? Olha aqui, ó. Vou pegar agora, por exemplo, esse valor bem aqui logo. Tá aí lá. Vou chamar esse cara aqui de 2, certo? E vou determinar a imagem de 2, que nesse caso agora eu vou chamar de M. Isso aqui é um M, viu? Não, deixa eu fazer uma coisa decente. M. Então, esse par ordenado aqui, ele é 2 e M. Esse par ordenado aqui, ele é 8 e menos 2. E esse par ordenado aqui, ele é 0 e 6. Lembrando, toda vez que o gráfico cortar o eixo Y, eu já tenho B. Então, B, nesse caso, é 6. Vou trabalhar muito menos que aqui. Para encontrar o A, eu vou determinar quem? O A. Quem é o A? Y2 menos Y1 sobre x2 menos x1. O nosso valor de A, quem é o meu y2? Eu vou pegar aqui, ó, o 6. Não, vou pegar o menos 2. Menos 2 menos 6. E quem é o meu x2? 8 menos 0. Certo? Quanto é menos 2 menos 6, 8 e 0. Ok. Então, aqui vai ficar quanto? Menos 8 sobre 8. Tinha dado valor trocado ainda agora, não foi isso? Tinha dado 7 sobre 8. Foi besteira, então. Ainda bem que tu falou. Porque eu devo ter pego algum valor errado. Então, 6, menos 2, menos 6, 8 menos 0. Verdade, dá menos 1. Ainda bem que a gente voltou aqui. Encontrado o valor de A, eu tenho o valor de B. Então, eu tenho a função y igual a AX mais B. Então, y
vai ser o A, que vale menos 1, vezes x, mais o B, que vale 6. Então, o y é menos x mais 6. Só que agora eu quero determinar esse ponto. Esse ponto aqui eu jogo na função pronta já. Então, pego o ponto 2 e m e substitui na função. Então, quem é o y? M. Menos, quem é o x? 2. Mais 6. Confere? Então, eu tenho m é igual a 4. Então, esse cara bem aqui logo, ele vale 4. Tá. Então, observa bem. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Primeiro, um fisioterapeuta é chamado para atender um paciente. Quando lhe perguntam quanto irá cobrar, ele responde que cobraria R$ 90 pela consulta. Então, o que vai acontecer? Esse detalhe da consulta, deixa eu baixar mais um pouco aqui, deixa assim mesmo. Esse detalhe aqui, ó, a consulta é igual ao valor fixo, porque você só paga a consulta uma vez. Então, se ele é valor fixo, ele vai ser o B, que nesse caso vale 90, certo? Aí, detalhe, e mais um adicional de R$ 80 por cada sessão. Se for uma sessão, é 80. Se forem 2 sessões, é 80 vezes 2. Se forem 3 sessões, 80 vezes 3. Então, eu vou colocar aqui valor variável. Valor variável, no caso, seria o x, certo? Então, não sei quem é o x, ele vai variar. Então, o que é que nós temos? Que a nossa função ela vai ser valor pago vai ser igual a x mais b. Quem é o valor pago? É v de x. Porque x é a quantidade de sessões. Não sei quantas são. Quem é o valor A? O valor A é justamente 80. Então, eu tenho 80 vezes x mais o 90, que é o valor fixo. Certo? Para você poder entender a lei de formação dela, como é que ficaria essa lei de formação? Vou colocar aqui a lei de formação, que é para poder ficar mais tranquilo. Então, olha só, a lei de formação funciona assim. Eu tenho sessão e valor cobrado. Nessa sessão aqui, o que vai acontecer? Aqui, sessões é com 2 S aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Isso aqui é do texto, viu? Porque tem vários tipos de sessões. Vou colocar como está no texto. Sessão. Bem, se eu não cobrar nenhuma sessão, eu vou lá para consulta. Só vai cobrar consulta. Então, sessão 0. Não vai ter sessão, mas eu vou cobrar R$ 90, que é o valor da consulta, o valor fixo. Se eu marcar uma sessão, eu vou pagar o 90 mais R$ 80, que é uma sessão. Se forem 2 sessões, eu vou pagar R$ 90 mais R$ 80 vezes as 2 sessões. Se eu for pagar, se eu for fazer 3 sessões, será R$ 90 mais 80 vezes 3. Aí, no caso, vamos determinar x sessões.
Então, será 90 mais 80 vezes x. Então, a nossa lei de formação será VC, que é valor cobrado, ou V de x, vai ser 80x mais 90. Então, a letra A lei de formação que expressa o valor C cobrado pelo fisioterapeuta por X sessões. Então, está aqui, no caso, a nossa letra A. A letra B, ele fala o seguinte: quanto receberá o fisioterapeuta se fizer 23 sessões? Então, ele quer saber o valor para 23 sessões. Então, será 80 vezes 23 mais 90. Então, o que é que fica nós... 1.840, professor. 80 vezes 23, 1.840. Então, 1.840. Então, esse é quanto ele vai receber pelas 23 sessões. Não, é só uma multiplicação. A soma eu não fiz aqui ainda. Ah, tá. Só multiplicação, falta somar 90 ainda. Então, pronto. Então, 1.840 com 90 vai dar 1.910. Então, mais Professor? 90. 1930, aliás. Diga, Professor, Carla. por que 9? Não é 90? É 90. Pronto. Ok? Então, V de 23 vai dar 1.930. 1.930. A letra C. Essa daqui, na realidade, é que acaba confundindo muito o aluno. Quantas sessões de fisioterapia deverão ser feitas para que ele receba 1.690? Ou seja, vai ser uma quantidade menor de sessões, não é? Menor que 23. Ele quer V de X igual a 1.690. Então, 1.690. Quem é V de X? Será 80x mais 90 igual a 1.690. Então, vai ficar 80x igual a 1.600. Logo, x é igual a 20. Ok? Então, essa questão que está aí é uma questão que eu coloquei fisioterapeuta. Mas ele pode colocar o motorista de táxi. O que ele vai fazer? Ele vai colocar que a bandeirada ela é fixa e os quilômetros rodados são valores variáveis. A ideia de formação é a mesma. Qual é a preocupação que a gente tem que ter? É quando uma questão apresentar o assunto referente a lucro ou prejuízo, certo? Para poder trabalhar com questão que envolve lucro, você tem que trabalhar com receita. Receita é nada mais nada menos que o valor que eu vou vender vezes a quantidade de peças que eu vendo. Então, eu vou pegar um produto, quero vender por R$10. Mas quantas peças eu vou vender? Vou vender 30 peças. Então, a minha receita vai ser 10 vezes 30, 300. Vamos analisar aqui agora, gente, essa oitava questão, que fala o seguinte: para produzir um objeto, uma firma gasta R$ 1,20 por unidade. Além disso, há uma despesa fixa de R$ 4.000, independente da quantidade produzida. O preço de venda é R$ 2,00 por unidade. Qual é o número mínimo de unidades a partir da qual a firma começa a ter lucro? Então, primeiro, para analisar, a gente tem que considerar esse valor do custo unitário, certo? Eu tenho que analisar o custo unitário da venda e tenho que analisar o custo fixo que eu já tenho até antes de começar a produzir. Então, o custo das peças. Então, o custo para produzir as peças será R$ 1,20, certo? Por uma peça. Como eu não sei quantas peças a firma vai produzir, então o custo total pelas peças vai ser 1,20 vezes X. Agora, o que é que eu tenho? Esse é o custo só da peça, só das peças. Só que eu já tenho um custo fixo. Então, eu vou colocar aqui o custo fixo. Custo fixo, já pré-existente, é 4.000. Com isso, a gente vai ter, a princípio,
o custo total. Quem é o custo total? É a junção dos dois custos, ou seja, o custo total é igual a 1,2x, porque o em 20 é 1,2, mais o 4.000. Então, esse aqui é o nosso custo fixo. Agora, vamos para a venda. A venda dos produtos. Então, vou produzir meus produtos e vou vender. O preço de venda de um produto é R$2. Só que eu vou ter que vender a quantidade que eu produzi. Então, como eu vou produzir X peças, X unidades, então eu também pretendo vender X unidades. Então, o preço da venda vai ser 2x. Em posse do valor da venda e em posse do custo que eu tenho, eu vou gerar o seguinte: eu quero saber qual deve ser a quantidade de peças para que a firma comece a ter lucro. A firma só vai começar a ter lucro se esse lucro, que eu vou chamar L de X, ele for maior do que zero, certo? Mas quem é o lucro? O lucro, ele é sempre igual. L de X é sempre igual à receita. O que é a receita? A receita é tudo aquilo que vai se arrecadar após a venda das peças que foram produzidas, certo? Então, aqui. Cadê a venda? Está aqui a venda. Isso aqui que me representa a receita, certo? Então, a receita é tudo aquilo que eu vou arrecadar após vender essas X peças que eu produzi. Então, o lucro vai ser essa receita menos o que eu tiver de custo. E nesse custo, eu vou ter o custo total, certo? Então, no caso, o nosso lucro L de X será a nossa receita, que no caso é 2x, menos, como o custo é uma expressão, então eu vou colocar entre parênteses. Então, vai ficar quem? 1,2x mais 4.000. Certo? Vamos eliminar esse parênteses aí, aplicando a propriedade distributiva e o jogo de sinal. Então, o que é que eu tenho? 2x menos 1,2x menos 4.000, que vai nos dar um lucro L de X de 0,8x menos 4.000. Então, essa aqui é a nossa função lucro. Mas, para que a firma comece a ter lucro, ela só vai começar a ter lucro se este lucro for maior do que zero. Então, eu vou colocar que o lucro L de X é maior do que zero. Então, o nosso lucro é 0,8x menos 4.000 maior do que zero. Então, o menos 4.000 vai trocar de membro e de sinal. Então, eu tenho 0,8x maior que 4.000. 4.000. 0,8x é nada mais, nada menos que 8x sobre 10, maior que 4.000. Então, nesse caso, eu vou poder simplificar os numeradores. Então, eu vou simplificar por 8 e vou simplificar por 8, ok? Então, x sobre 10 é maior, 4.000 por 8 vai dar 500, certo? E o 10 que está dividindo vai passar multiplicando. Então, x tem que ser maior que 5.000, certo? Então, eu tenho que produzir mais que 5.000 unidades. Ou seja, quantas unidades eu tenho que produzir? Então, a alternativa correta é a letra D, 5.001 unidades, certo? Então, com 5.001 unidades, eu começo a ter lucro. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido. Vou trazer de novo um exemplo
que já é recorrente, já comentei antes, é muito importante que a gente amadureça sempre a ideia desse tipo de questão, que fala o seguinte: vamos supor que hoje, no dia de hoje, uma joia ela é avaliada em R$ 500.000. Então, R$ 500 mil hoje. Só que em 1990, essa mesma joia, quando foi avaliada, ela tinha o valor de R$ 380.000. R$ 1.000. É claro que está tendo uma valorização, né? Está aumentando o valor. Com base nessa informação, a pergunta é: quanto essa joia irá valer em 2025? Ok? Então, observe, você vai ler o problema, você vai verificar aqui que, a princípio, parece que não tem informações. O que é que você tem que atentar? Sempre que tiver esse tipo de problema, você vai para a data mais antiga, e naquela data mais antiga, no caso 1990, naquele ano que foi feita a avaliação, naquele ano o tempo foi zero. X foi zero. O que é que isso implica dizer? Que o F de zero, no ano zero, quando aquela joia foi avaliada, ela estava valendo 380 mil naquele ano, ok? Então, a ideia é sempre procurar a data mais antiga. Hoje, se você observar bem, de 1990 até hoje, você vai perceber que já se passaram quantos anos, né? Então, você vai dizer que você tem 30 anos. Então, X é igual a 30 anos. Confere? Então, isso implica dizer que nós temos que F de 30 é exatamente R$ 500.000. R$ 500.000. É claro que você já está sabendo que quando eu tenho uma função, esse f de x é a imagem desse x que está aqui dentro, que é o domínio. Então, a imagem de 30 é 500. Logo, nós temos aqui o nosso par ordenado, né, 30 e 500 mil. 500 mil. E toda vez que eu tiver o tempo zero, quando x for zero, esse valor que a gente já tem aqui, ele é o nosso coeficiente linear, ok? E o que é o coeficiente linear? Indica o ponto onde a reta corta o eixo y, ou ainda, é o valor que nós obtemos para a imagem quando fazemos o domínio igual a zero. E isso nos dá o ponto que vai representar as coordenadas onde a reta dessa função vai cortar o eixo y. Então, ela corta o eixo y em... Opa, me desculpa. É o contrário. Deixa eu apagar aqui. Ela vai cortar o eixo y. Esse ponto aqui, na realidade, ele é o x, certo? Que vale 0. E a imagem dele, que é 380. Tá? Então, nós temos aqui o ponto que me dá o domínio à imagem e esse ponto que me dá domínio à imagem. Então, a gente já sabe quem é o B. O B é 380. Vamos colocar aqui, então, que o nosso B ele vale 380 mil. Agora, nós precisamos calcular o coeficiente angular. Como é que vamos calcular o coeficiente angular? O coeficiente angular ele é determinado pela razão entre y2 menos y1 e x2 menos x1, ok? Quem será para nós o y2? Tu vais escolher esse cara aqui como y2, que ele é maior, e este cara aqui como y1. Então, vai ficar 500 mil menos 500 mil, opa, está errado 1.500 mil.
Então, 500 mil menos 380 mil dividido. Bem, como eu peguei o 500 mil para Y2, então o meu 30 é o meu X2. Logo, o 0 é o meu X1. Então, vai ficar 30 menos 0, que vai nos dar quanto? 500 mil menos 380 vai nos dar 120 mil. Ok? Então, nós temos aqui 120 mil dividido por 30. 30. Vai simplificar o 0 e passo a ter agora aqui 12 mil dividido por 3, que vai nos dar 4 mil. Certo? Então, 4 mil é o nosso coeficiente angular. Então, o coeficiente angular sendo 4 mil e o nosso B sendo 380 mil, a gente monta a nossa função. Nossa função será f de x igual a ax mais b. Então, f de x é igual ao A, que nesse caso é 4 mil, x mais o B. Quem é o B? 380 mil. 380 mil. Certo? Pronto. Eu quero saber quem é f de 25, não é f de 25. Eu quero saber o valor dessa joia, ela obedecendo essa valorização linear no ano de 2025. Então, observe bem. Hoje é 2020, certo? 2020, então eu tenho 30 anos. Para 2025, serão transcorridos 35 anos, certo? Então, eu quero o F de 35. Então, repetido, de 1990 até hoje, 2020, se passaram 30 anos. Então, de 1990 até 2025, se passarão 35 anos. Então, eu quero calcular a imagem de 35. Então, nós temos 4 mil vezes 35 mais 380. Ok? Então, nós temos 4 vezes 35 dá 140. E você acrescenta esses 3 zeros. Certo? Mais 380. Ok? Então, no ano de 2025, essa joia irá valer, ela 38, 380, 420, 520 mil reais. Então, vai valer 520 mil reais. Ok? Então, caso você leia algum problema que frise esse tipo de situação, este é o procedimento. Ok? Beleza. Aí tem para ti agora essa questão 12, que é a mesma ideia do exemplo anterior. Então, o que é que você vai fazer? Você vai tentar lembrar. Primeiro, vou buscar a data mais antiga para poder fazer dela o X0. Mas vamos ler o problema. O valor de um carro novo é R$ 9.000. E com 4 anos de uso, é R$ 4.000. Então, observa bem. A data mais antiga, na realidade, é hoje. Porque daqui a 4 anos é futuro. Então, o que é que a gente tem? A gente tem, neste caso, que, para nós, quando x for 0, isso implica que o valor do carro vai ser f de 0,
vai estar valendo 9.000. 9.000. Certo? E daqui a 4 anos é quando x for igual a 4. Então, nós teremos f de 4. F de 4 é igual a 4.000. Então, está havendo aqui uma desvalorização. Então, como está havendo uma desvalorização, já dá para perceber que a função é decrescente, logo o A que a gente vai encontrar vai ter que ser negativo. Certo? Então, ele quer saber o seguinte, segundo o valor de um carro com um ano de uso é, ou seja, ele quer saber quando o carro tiver só um ano de uso. Então, ele quer calcular quanto é f de 1. Certo? Então, nesse caso, nós já sabemos que f de 0 é o próprio b da função linear e já sabemos também que para calcular o a é só fazermos y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Então, o nosso A vale y2, vou pegar o 9.000. 9.000 menos o y1, que é 4.000, dividido por x2. Não é? Quem é o x2? É 0. 0 menos o 4. Então, nós temos aqui que o nosso A, ele é 5.000. 5.000 dividido por menos 4. Certo? Então, o valor do nosso coeficiente angular vai dar 1.250 negativo, menos 1.250. Ok? Então, é o valor de A. Como eu sei o valor de A e sei o valor de B, eu gero, então, minha função f de x. F de x, ela é ax mais b. Então, f de 1 vai ser igual ao A, que vale menos 1.250 vezes 1 mais o B, que nesse caso é 9.000. Certo? Então, f de 1 é exatamente igual a 9.000 menos 1.250, que vai te dar 7.750. Então, 7.750. Que, no caso, é a nossa letra C de casa. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Né? Estarei postando outras aulas de resolução de questões de função do primeiro grau. Tá bom?